Olá pessoal, essa aula 10, na aula passada, aula 9, a gente viu super rápido a questão da alimentação, especificamente a carne. Como eu comentei com vocês, eu parei, mas eu acho que eu não comentei que eu havia tentado outras vezes. Eu tentei acho que 3 vezes, tentei em um ano, depois tentei no outro e no outro. Aí parei, dei um intervalo e tentei e agora é definitivo. Então isso daí também pode acontecer com vocês, esse vai e volta. Mas, como foi dito, é uma questão de escolha, é algo muito individual, muito particular. No meu caso, quando eu comia carne, pelo menos eu abençoava aquele prato, aquele alimento, os animais ali envolvidos, para, não sei, tentar minimizar o dano causado ali, ou de como aquele alimento seria ingerido no meu corpo. Acho que é a única forma ali que eu encontrei para não ficar tão pensando nessa questão animal, né, porque às vezes comer e pensar também fica conflitante. Foi justamente por esse motivo que eu parei. Mas também não sou, sabe, aquela pessoa que fica falando para todo mundo parar, que não é certo e tal. Eu não falo nada disso para ninguém, como eu falei, a gente precisa respeitar o momento de todo mundo, a escolha de cada um, e cada um tem sua escolha, seu momento, e a gente precisa respeitar. Mas se alguém vem e me pergunta, eu apenas comento que eu de fato parei e foi justamente pela questão animal, sem nenhum outro motivo. E tô super bem com isso, não vejo diferença nenhuma. No começo eu achei que era talvez até seria mais caro, mas o que fica mais caro é a gente comprar essas coisinhas congeladas, essas coisinhas vegetariana, vegana, e esses congelados são mais caros. Mas se você pega, leguminosa, sei lá, pega uma lentilha, uma ervilha, isso daí é baratinho. Eu ainda tô no comendo ovo, né, fazendo ingestão de leite, tudo isso. Não sei se eu vou algum dia conseguir passar para vegano, né, se eu conseguir eu passo, se não conseguir eu mantenho só como vegetariano, tá tudo bem. O importante é a gente estar, bem consigo mesmo, com as nossas escolhas, é isso que mais importa. Começando então a aula 10, eu já tinha falado para vocês, né, que eu faço um roteirinho, deixo ali atrás só para não me perder aqui nas aulas, senão acaba recebendo informações aqui no meio do processo e vou me perder. Então quando eu estava escrevendo o roteirinho dessa aula 10, né, assim, como se fosse um script, lembrete, sei lá como vocês falam isso, me veio a intuição de que chegariam pessoas direto nesse curso sem ter passado pelas 9 aulas anteriores, né, como se a pessoa estivesse cortando a fila, já vindo aqui por querer saber, né. Porque muita gente quer saber, né, por que não prospera, por que não tem abundância, tudo isso. Mas o que eu posso falar para você, que está chegando direto aqui, sem ter passado pelo curso todo, é que essa aula muito provavelmente não fará sentido nenhum, porque cada aula tem, uma palavra, tem uma energia, talvez as pessoas que forem mais sensitivas consigam perceber isso. Existe alguma coisa ali que é para tocar a vida de vocês, para transferir essa energia para vocês, esse aporte espiritual. Para que vocês também tenham força, tenham, eh, luz, tenham perseverança nesse caminho espiritual, porque não é algo simples, não é algo fácil. Então, a gente precisa dessa ajuda, porque sozinho aqui a gente não vai conseguir absolutamente nada. Então, através dessas mensagens, dessas palavras, tanto aqui como no Instagram, as pessoas vão recebendo, algum tipo de energia, um auxílio, um aporte espiritual, e todo mundo se ajuda de alguma forma. Então, esse curso ou as coisas que eu faço no Insta, elas vão fazer sentido para algumas pessoas, mas para outras, né, que são os incrédulos, não vai fazer sentido nenhum. E são pessoas que provavelmente não entenderão as minhas palavras, pois, existe algo em nós, seres humanos, que acho que ninguém entende. É como se fosse uma programação para que a massa, a maioria das pessoas não consiga acreditar ou não consiga compreender certas coisas, e quando o humano não compreende algo, nós acabamos reagindo de forma violenta em relação àquilo, sendo o primeiro ato de violência a crítica.
Então, aos que vieram diretamente nesse vídeo, nessa aula 10 sem ter passado pelas outras, anteriores, eu lhes convido desde já a abrirem seus corações e fazer o curso sem pular etapas, sem pular nenhum episódio, nenhuma aula. Na vida também a gente não se pula etapas ou páginas do nosso próprio livro. Cada momento, cada folha, cada história, ela é escrita nos nossos registros de alma, e isso é importante. E não dar a devida importância para esses momentos ou essas etapas da vida é um grande erro. Na espiritualidade, somente o amor prevalece. Isso é muito clichê falar de amor, mas é a pura verdade. Mas para a gente entender esse real significado dessas palavras, será necessário ir o mais fundo possível nessa jornada da alma, em seus níveis mais profundos. E quando a gente chega no vazio, onde não tem nada, onde não existe nada, ali a gente encontra as respostas. Ali naquele vazio a gente acaba encontrando todas as respostas. Portanto, se você veio direto nesse vídeo, eu peço gentilmente, de coração, para que você volte lá no começo do curso, na primeira aula, até mesmo na introdução, e vocês vão entender com o tempo que na espiritualidade muitas vezes não haverá essa praticidade de cortar fila, jeitinho brasileiro, mas sim fases que deverão ser concluídas uma a uma. Então, é terminando uma fase para que se comece a outra. Então, na espiritualidade não há esse tipo de atalho, e cada caminho, é lógico, exigirá entrega, sacrifício e fé para a gente poder continuar. E toda vez que vocês acharem que aquela fase chegou ao fim, que aquele desafio chegou ao fim, que aquele momento chegou ao fim, sempre haverá um desafio para confirmar se realmente a lição que estava ali sendo passada foi aprendida. É um desafio maior que o outro. Então, a gente passa por um desafio, vem como se fosse um teste, né, para ver se a gente passou mesmo. E se a gente não passou, vem um desafio maior, até que então, num nessa sequência de desafio e confirmação de se passou na prova ou não, ela vai se extinguindo, né. Então ela vai se, diminuindo, e quando não tiver mais aquele desafio, significa que a totalidade do conhecimento foi transformada em sabedoria. Então, só para pontuar um exemplo, sei lá, você está no trânsito, alguém te corta a frente, você fica pé da vida. Aí você começa a refletir sobre essa atitude que não é legal, que não é correta, tal, que não está de acordo com as questões, elevadas e espirituais. Aí você fica, sei lá, 3, 4 semanas sem estressar por essa atitude. Lá na frente, de novo, alguém entra na sua frente, corta sua frente, aí você, puta, fica pé da vida de novo. E isso daí vai se repetindo até que você perceba, até que você entenda que aquele desafio está sendo colocado na sua vida para que você, solte esse comportamento, porque esse comportamento já não está mais condizente com o momento que você está. Não está mais condizente com a personalidade que você é e muito menos com a mensagem que a sua alma está te transmitindo. Então, a vida vai colocando esses desafios e toda vez que for repetindo alguma coisa, a gente precisa observar bem para aquilo, para que a gente entenda o que está acontecendo ali. Então, e nesses momentos, nessas fases, a gente sempre vai ver os 2 lados, né. O lado humano e o lado espiritual. Sempre a gente vai ver esse conflito entre o ego negativo e a vontade da alma. E manifestando a energia do primeiro raio, esse assunto de raios, segundo curso, aqui eu só dei uma pitadinha só, porque tem a ver com o assunto, mas isso é um tema mais extenso e não dá para ver aqui no básico. Mas manifestando a energia do primeiro raio, que é a vontade divina, nós vamos deixando, para trás essa personalidade que foi moldada por aqueles que estavam em nosso entorno, que a gente viu isso nas primeiras aulas, e começamos a permitir que o nosso Cristo interno lentamente inicie a sua jornada. Então, na aula passada, o tema foi religião, a gente viu um pouco da importância de colocar ali os ensinamentos em prática,
que são a base da religião. É uma informação que ainda não, eu acho que eu não falei aqui, se vocês dedicarem a esse caminho interno do curso básico, isso daí poderá ajudar vocês a prosperar na vida, né. Não falei isso no começo, senão, sei lá, talvez viriam apenas pessoas interessadas nesse assunto e não no curso em si. Não sei, acho que foi meio intuitivo jogar aqui para o final do curso. Mas muitas pessoas confundem essa questão da prosperidade com coisas que o dinheiro pode comprar. E, na verdade, a prosperidade é justamente coisas que o dinheiro jamais será capaz de comprar. Porém, uma pessoa próxima atrai para si o dinheiro, o conforto e a abundância. Então, existe essa confusão. Então, nessa aula dessa, a gente vai entender os motivos da gente não prosperar na vida. E se vocês se aprofundarem no curso, né, de novo, provavelmente vocês entenderão os motivos. Cada aula a gente viu, né, que foi sugerido algum tipo de exercício. E quanto mais isso for aplicado na vida de vocês, mais as coisas vão melhorando, né. Então tudo que a gente viu, eu acho que na aula 7 para trás, né, ou até agora, isso daí influencia no todo. Quanto mais a gente se aprofunda nas aulas, nas reflexões, observações, exercício, anotações, tal, tudo isso daí, a vida melhora como um todo. Porque de pouco em pouco a gente vai removendo essas camadas, que nos impedem de ver a verdadeira energia nossa, né. Foi o que eu falei, acho que padrões familiares, né. Que quando eu tirei o pai, né, e a mãe, eu não sabia quem eu era. Então, a gente tem um monte de camada, como se fosse uma cebola, e a gente precisa tirar, camada por camada e desconstruir isso e construir um ser mais voltado para a questão espiritual. E ao chegar nessa energia que está lá no fundo, bem lá no fundo, podemos ser, aí a gente vai conseguir ser co-criador junto com o criador. É aí que a gente consegue co-criar. Então, co-criar, vocês provavelmente vão ouvir falar em alguma questão espiritual ou da despertar a espiritualidade, essa questão de co-criar. Co-criar seria como se fosse manifestar alguma coisa. E vamos entendendo como usar essa energia ao nosso favor. Então a gente está na aula 10, né. A gente vai relembrar um pouco as aulas passadas, porque tem tudo a ver com esse tema aqui. Então na aula 1, nós vimos que de alguma forma existe um direcionamento para as nossas vidas. A vida, se a gente começar a observar melhor e estiver mais atento, né, sair daquele automático de ficar preocupado com a vida, com os boletos, com a conta, não sei o quê, a filha, a família, e começar a ficar mais desperto com o que está acontecendo ao nosso redor, a gente percebe esses sinais que a vida está ali transmitindo, principalmente quando a gente está em um momento de dúvida ou precisando de uma resposta. Se a nossa mente estiver serena, a gente consegue captar ali de forma mais fácil. Mas, né, para quem está com a cabeça toda agitada, não consegue ouvir nada, e aí fica mais difícil mesmo. Então é importante perceber e começar a entender esses sinais, porque é algo muito sutil ali, né? Lembra aquela. Eu não vou lembrar qual aula que foi, né? Que tinha os dois bichinhos lá. Então, é uma voz bem pequenininha, bem baixinha, que vai falando, né? Ah, vai por ali, né? Vai por aqui. Então, a gente precisa prestar atenção a isso. E o mais importante da aula um nem foi sobre esse direcionamento, mas sim aquela questão do agradecimento, ou o ato de gratidão, né? Que virou uma palavra mais conhecida. E a gratidão não deve ser realizada de forma automática de jeito nenhum. É necessário a gente sempre colocar um sentimento de realmente estar sendo grato por aquilo do que estar agradecendo. Do contrário, é a mesma coisa que agradecer por educação, como se fosse um hábito, né? Sabe quando, sei lá, você vai pagar no caixa e você fala, ah, obrigado, né? Se não tiver um sentimento ali, vai ser como se fosse aquilo, né? Como se fosse uma questão, um hábito, né? Um respeito. Mas para quem já passou, por exemplo, fome, quem passou momentos de extremo desafio, dificuldade, ficou restrito de alguma coisa, faltou algo, não teve acesso a alguma coisa, com certeza conhece bem esse sentido da gratidão. Quando uma pessoa passa por dificuldades na vida, ou passou, e ela faz o seu agradecimento, ela talvez ela não perceba, mas automaticamente ela se conecta com aquele momento onde não havia aquela
aquela comida, aquilo ali que faltou, preenche aquele momento posterior, onde aquela falta foi preenchida e agradece. Então ele então perceba, ele volta naquele momento percebendo ou não, que não tinha nada, depois vai para o momento futuro onde tinha, agradece e ao fazer isso automaticamente se conecta com Deus e com o todo. Pois às vezes a gente só dá, valor quando a gente não tem ou quando a gente perde algo. Muitas pessoas, por exemplo, infelizmente só buscam a Deus em momentos difíceis, mas quando aquele momento difícil passa e está tudo bem, as pessoas esquecem que Deus existe. Então por esse motivo eu disse, lá atrás, desculpa, que somos seres egoístas e movidos pelo nosso próprio interesse, justamente por isso. Porque a gente deveria agradecer estando bem ou estando ruim, tendo pouco, tendo muito, agradecer, agradecer toda vez. E eu aprendi essa questão da gratidão justamente através desse caminho da dor, como como comentei brevemente agora. No meu caso, eu fiquei acho que 3 meses dormindo sem nenhum conforto mesmo. Às vezes eu não tinha o que jantar e o banho não tinha opção de banho quente, era só frio. E eu acho que estava na época do inverno, acho que era entre abril e julho, por aí, mas era frio. E tinha, lógico, tinha momentos que era quente, enfim. E aos finais de semanas, quando eu ia na minha mãe, que ela morava em outra cidade, então quando eu ia tomar o banho quentinho na casa dela, eu simplesmente chorava, porque eu não tinha mais acesso a um banho quente. E aí tinha comida feita na hora, ou tinha, às vezes, final de semana que a gente comprava uma pizza. Então eram coisas que eu não tinha mais acesso por vários meses, né? Até mesmo dormir na cama. Nossa, como que era gostoso, né? Quando a gente fica muito tempo sem essas coisas tão simples, né? Que a gente não dá valor nenhum, e a gente volta a ter, é um negócio surreal, fantástico. E eram coisas que eu não tinha mais acesso, e quando eu ia na minha mãe aos finais de semana, aí que eu fui entendendo toda essa questão de o quanto é importante a gente ser grato pelas coisas, até as coisas mais pequenas da vida, como um banho quente, dormir numa cama, que mais? Comer uma comida fresca, que a gente não faz muita questão de agradecer, a gente só vai no automático. Eu falei até na aula passada que a gente nem se dá conta que respira, e aí muito menos agradecer tudo isso daí. Então, eu tive que passar por essa experiência para aprender aprender de uma forma profunda, o mais profunda possível, o quanto é importante agradecer por absolutamente tudo. Então, desde esse momento, eu comecei a agradecer por tudo, tudo menos, sabe, eu acordo, agradeço, vou me alimentar, agradeço, que mais? Aí depois, sei lá, eu tomo água, agradeço, eu vou ter uma outra refeição, agradeço, eu vou dormir, agradeço, sei lá, vem uma coisa para a vida, agradeço, enfim, tudo. Não a todo momento, porque às vezes também acabo esquecendo, mas pelo menos todos os dias eu agradeço, eh, pelo menos aí 4 coisas, principalmente o acordar e o dormir, que é significando mais uma oportunidade de vida, e no final do dia agradecendo a experiência toda que eu vivi. E aprender isso foi transformador na minha vida, né, um tempo depois eu consegui sair daquela situação, e isso só aconteceu porque eu realmente aprendi a dar valor ao que eu tinha, mesmo sendo pouco, mesmo eu não tendo aquilo, eu deveria estar agradecendo. E quando eu aprendi isso, eu saí daquela situação. E esse é o grande segredo da gratidão. É trazer essa energia de realmente ser grato por aquilo e agradecer. Aí funciona. Aula 2, a gente entendeu as energias que trazemos pela data de nascimento. A gente também falou do Tzolk'in, e tem mais um cara que eu não falei, que é viagem astral. Viagem astral também dá para tirar bastante informações.
mas acho que eu vou deixar isso para o curso 2. Mas isso daí é fácil também, tem muito conteúdo na internet, tem. Se vocês procurarem, tem o Saulo Caldeirão, Wagner Borges ou o Emanuel Sanches. Esses 3 caras são caras que eu admiro e são pessoas aí que têm um conhecimento muito profundo no que falam e têm diversas informações sobre isso. Mas no curso 2 eu também falo um pouquinho sobre isso, vou falar e preparo algum material para você. Então na aula 2, a gente viu essa questão do nascimento, né, que tem energia relacionada ao nascimento, e como a gente pode equilibrar essas energias e também fazer um diário, que ajuda muito no processo de autoconhecimento de quem nós somos e do que está acontecendo na nossa vida. Aula 3, padrões familiares. A gente falou sobre padrões que copiamos de nossos pais ou das pessoas que nos criaram. E para essa aula, os pais são extremamente importantes. Essa aula que eu falo, essa aula de prosperidade. O pai e mãe fundamental para prosperidade e abundância. Então, se você tiver com algum mal-entendido, alguma desavença com o pai, com a mãe, tio, avó, as pessoas que te criaram, isso também pode dificultar a sua prosperidade, já que essas pessoas são o significado da própria prosperidade. Então, se ficou algo ruim ali, brigaram, não sei o que aconteceu, peça desculpa, perdoe, faça uma cartinha, manda um áudio, mas resolva essa situação que não está legal entre vocês. E também isso daí pode gerar alguma coisa kármica. O mesmo vale para quem perdeu o pai ou a mãe, faça esse exercício como se eles estivessem vivos, e isso também os libertará. Aula 4. Então, criança interior. Nesse caso, precisamos avaliar se tem alguma crença limitante que veio da infância, que pode estar atrapalhando com a prosperidade. Por exemplo, se na infância você ouviu de seus pais que você nunca iria prosperar na vida, que você nunca iria ser uma pessoa próspera, abundante, que você nunca ia crescer na vida, que você sempre ia ser uma pessoinha nada, sabe? Essas coisinhas assim. Isso daí pode ser um gatilho inconsciente que também vai te sabotar, no seu sonho e impedindo que você realmente seja próximo ou que você conquiste a sua abundância. Então precisa, dar uma cavada ali na sua infância, se existe alguma crença limitante, ligada à prosperidade, abundância, ao seu potencial. É um grande indício sobre essa dificuldade. Por exemplo, são pessoas que não conseguem colocar um valor no serviço que prestam ou no produto que vende. Então, se você tem essa dificuldade, talvez é um indício que algo precisa ser curado lá atrás. Alimentar a nossa criança interior também é um exercício que nos ajuda bastante. Então, é sempre interessante você comprar uma bala, um chocolate, alguma coisa que você gostava na infância ou não tinha acesso, ou tinha acesso e gostava. Alguma brincadeira ou algum lugar que você ia, sei lá, andar de bicicleta, nadar na piscina. Deixa a sua criança interior manifestar, isso daí vai fazer bem também. Aula 5, vibração. A gente viu que se a gente está em uma vibração mais baixa, a gente atrai coisas ruins. Acho que nem preciso entrar muito em detalhes aqui. Nós precisamos, no mínimo, estarmos equilibrados na maior parte do tempo. Eu sei que isso é difícil, mas é um exercício para a vida toda. Então, a melhor coisa é a gente monitorar, a nossa mente 24 horas por dia, todos os dias, para que isso aí seja, minimizado. Aula 6, karmas. Existem raros casos de pessoas que não prosperam porque algo ligado a karmas de vida passada ou karma familiar. Por exemplo, alguém que enganou as pessoas por causa de dinheiro e nessa vida ela vem e viveu o lado oposto. Então, nessa vida, ela é a pessoa que está sempre sendo enganada, né? Nessa questão de vida passada, presente, sempre tem essa jogadinha, né? Então, se você fez mal aqui, você vai viver o lado oposto. Para a gente entender, na melhor profundidade possível e compreender isso para que a gente não volte a fazer. Ou pode acontecer também de alguma vida
você fez um voto de pobreza e não quis, receber dinheiro pelo que fazia, sei lá, você trabalha numa ONG, e está prestando um serviço comunitário, mas não quer receber nenhum dinheiro, não quer receber nada por aquele trabalho, você só quer servir aquelas pessoas e pronto. Então aquilo pode ser uma crença que ficou lá atrás, que está eh, que está ainda reverberando ainda na vida atual. Então se você chegar ao ponto de ter feito tudo isso que a gente comentou agora e ainda não está prosperando, pode ser alguma coisa do passado da alma, então, peça esclarecimento, peça ajuda nesse tema, principalmente antes de dormir, e talvez algo seja esclarecido. Ou se precisar, tem terapeutas que fazem trabalho. O fato de não prosperar também está ligado a dívidas não resolvidas, sejam elas, materiais, emocionais ou espirituais. Então, se você, por exemplo, emprestou um dinheiro e não pagou, vai precisar acertar isso. Se você gastou dinheiro numa loja ou usou recursos do banco e deixou a dívida ativa, vai precisar acertar isso também. Se você enganou as pessoas por dinheiro, terá que acertar isso. Se você não perdoou alguém, também terá que perdoar. Portanto, todo esse tipo de dívida tem que ser ajustado, tem que ser equilibrado, tem que ser resolvida, não tem jeito. A gente precisa ser íntegros. Uma prática que também ajuda a prosperar é a doação, mas lógico, somente aquela doação que a gente fizer de forma amorosa, que a gente colocar o amor naquele ato, pois se a gente fizer uma doação, e pensar que aquela doação será usada para coisas, para fins ilícitos, negativos, a gente estará colocando uma energia negativa naquela doação e, com certeza, essa energia negativa vai influenciar na decisão de como, esse produto, essa doação será usado. Então, em resumo dessa aula de não prospero, para que a prosperidade venha, a gente precisa ajustar toda as nossas dívidas, sermos íntegros, ajudar o próximo, dividir aquilo que temos, principalmente ao estar caminhando na senda espiritual. Infelizmente, vamos ver pessoas enriquecendo à custa dos outros, mas como já foi dito em aulas passadas, eh, elas terão que prestar conta em algum momento, então não se preocupe em relação a isso, porque a lei divina ela é implacável e também não cabe a nós o julgamento. Então, é isso que eu tenho para falar da aula 10. Então vocês avaliem, depois se vocês quiserem ouvir de novo e ir anotando, acho que é legal. Avaliem todos esses pontos e comece a trabalhar em cima disso e vocês vão perceber que, depois de um tempo, ao decorrer do tempo, talvez meses, anos, as coisas vão melhorando para vocês. E se vocês já vêm trabalhando já o curso todo, também isso ajuda bastante. Então, juntando todas as aulas com essa, vocês têm tudo para prosperar na vida e conhecer o que que é de fato abundância. Até a próxima aula.